vamos lá, vamos começar, né, com as leis da termodinâmica. Agora que nós já entendemos o que é um volume de controle, nós já conseguimos entender que esse volume de controle ele vai ser preenchido com um fluido, e esse fluido, dependendo do seu estado físico e das suas condições, ele vai ser tratado como um gás ideal, um fluido real, ou uma água, outra substância, e vamos ter formas de tratamento diferentes dependendo desse fluido. Já entendemos o que nós vamos medir nesses fluidos, que são as propriedades termodinâmicas, e agora também já entendemos quais são os volumes de controle que principalmente nós vamos trabalhar. Agora vamos propriamente dita para a primeira lei da termodinâmica. O que diz essa primeira lei? Na verdade, a primeira lei da termodinâmica é uma forma conservativa de energia, né? Ela apresenta a energia de uma forma conservativa, onde similarmente à lei de Lavoisier, que é uma lei conservativa de massa, a gente percebe que a energia se conserva. Ou seja, toda energia do sistema e da vizinhança vai ter que dar energia do universo, que é conservativo. Né? É isso que está se falando. Então, em cima dessa análise que a gente consegue fazer os balanços, seja ele para energia térmica, química, nuclear, porque eu estou sempre transformando a energia de uma forma na outra. Mas as energias, depois de transformadas, elas precisam resultar na quantidade de energia que eu tinha no início. Então, eu sempre tenho que garantir essa conservação de energia, seja qual for a forma de transformação que eu estou analisando. Nem sempre eu consigo transformar a energia da forma que eu quero. Às vezes, quando eu vou transformar em trabalho, inevitavelmente eu vou perder uma parcela na forma de calor. E isso vai ser tratado na segunda lei. Mas se eu somar o calor ao trabalho, ele obrigatoriamente precisa dar a quantidade de energia que eu tinha no início do processo. Então, não é simplesmente pensar qual que é a energia que era o meu objeto de interesse. É pensar em todas as formas de energia que foram obtidas após a transformação. Então, num sistema aberto ou num volume de controle, né, que a gente pode trabalhar da mesma forma de raciocínio, eu vou ter que o acúmulo de energia no sistema é igual à transferência de energia do sistema através da vizinhança, menos o que saiu da vizinhança, mais a geração ou consumo de energia que pode ter acontecido no sistema. Então, o que eu estou dizendo? Vai acumular energia se o que entra, menos o que sai, mais o que gerou, for diferente de zero. Se entrar igual saiu, não acumula. Porque geração de energia dificilmente a gente vai ter. O que a gente vai chamar de geração de energia? Se fossem reações nucleares, mas a gente não tem. Então, geração de energia, diferente da geração de massa, que quando eu tinha reação química e fazia análise para um único elemento, eu tinha geração dessa massa em detrimento do consumo, né, de outra massa, a geração de energia aqui a gente vai desprezar. Então, toda vez que eu tiver uma quantidade de energia entrando diferente da quantidade de energia que está saindo, eu tenho um estado de transiência e eu tenho acúmulo ou perda de energia, né? Pode ser não só o acúmulo, pode ser que está acontecendo uma perda de energia, que na massa não dá para acontecer isso, porque a massa não pode ser negativa, mas a energia pode. A energia, quando eu estou perdendo, ela é negativa, quando eu estou ganhando, ela é positiva. E a perda de energia vai representar numa variação de temperatura, por exemplo, ou numa diminuição da quantidade de trabalho, coisas nesse sentido. Então, se a gente passar essa representação física para uma representação matemática, a variação de energia com o tempo é igual a um somatório das massas. E aí, as massas que entram são positivas, as massas que saem com sinal negativo, todo o pacote, porque está saindo desse volume de controle. E essa massa vem acompanhada da sua energia interna, da sua energia cinética e da sua potencial, que é isso que a gente já viu em sistemas. Os sistemas têm energia interna, cinética e potencial, são as formas de energia que um sistema possui internamente. E vai ter também o calor e o trabalho. Quando a gente pensou em sistemas, quando a gente estudou sistemas, a gente lembra que tinha um trabalho de expansão ou de compressão, porque o principal objeto de estudo nosso era um cilindro-pistão. Então, quando tinha aumento da temperatura, tinha uma variação de volume positiva, então era um menos PDV. Isso a gente já conhece.
Aqui, se a gente lembrar daquela animação de escoamento, o trabalho que está acontecendo de expansão e compressão é molecular, é o empurra-empurra das moléculas. Então faz mais sentido eu não ter isso fora, como um trabalho de expansão que eu analisava em sistemas, porque lá o sistema variava o volume, e aqui não vai ter variação do meu volume de controle. O que está variando lá, esse trabalho de puxa-empurra, é um trabalho molecular. Então faz muito mais sentido ele estar sendo analisado junto da energia interna, da energia cinética e da energia potencial, já que ele é uma propriedade microscópica do sistema, né? O que está acontecendo é internamente as moléculas que estão ali escoando. Pensando nisso, a gente pode conceituar novamente como a massa pela entalpia, pela energia cinética, pela energia potencial, e não mais energia interna. E aquele trabalho de expansão que estava lá fora, ele passa para dentro desse parênteses e vai ser somado à energia interna. Se vocês lembrarem da definição, a entalpia ela foi definida como U mais PV. Então, se a gente fizer essa análise, U mais PV, se a gente derivar ali a pressão constante, porque um volume de controle normalmente ele está em sistemas abertos, então a pressão dele é constante, a pressão atmosférica. Então, se a gente analisar dessa forma, esse U mais PV vai poder ser representado por H, que foi o que a gente mostra na equação em amarelo. Né? Então, quando a gente está tratando de sistemas fechados, faz mais sentido a gente falar em energia interna, já que o trabalho que a gente vai perceber de expansão é do macroscópico, é do próprio sistema variando o seu volume. Quando a gente pensa em escoamento, faz mais sentido falar em H, porque o trabalho de expansão que a gente enxerga é o trabalho de puxa-empurra molecular. Então, a gente está trabalhando com esse trabalho de expansão junto da energia interna. E como a entalpia é uma transformada de Legendre da própria energia interna, né, a gente já sabe que é U mais PV, então a gente consegue agora trabalhar com H. Então, em volumes de controle, a gente trabalha com H, e como em sistemas, a gente trabalhava com U. Essa equação, na verdade, ela é válida para qualquer sistema, né? É uma equação genérica para qualquer sistema, seja ele um sistema aberto, que é o que a gente vai analisar em termos de volume de controle. Então, um sistema aberto, eu chamo de sistema se eu for fazer aquela análise lagrangiana. Eu chamo de volume de controle se aquele sistema aberto, agora eu vou olhar numa visão euleriana. Tá? Essa é a diferença. Se eu chamar de sistema aberto, eu vou ter que acompanhar a molécula ao longo do seu escoamento. Se eu chamar de volume de controle, eu vou ter que acompanhar o que passa pela fronteira da entrada e da saída desse volume. Então, eu tenho uma análise de volume de controle, uma análise euleriana. Então, se eu pensar que o sistema está isolado, eu não estou permitindo nem transferência de massa, nem transferência de energia. E a variação de energia vai ser zero. Se eu estou pensando que o sistema está fechado, eu não permito a transferência de massa, mas eu permito a transferência de energia. E eu vou ter que a variação de energia é calor mais trabalho. Se é calor mais trabalho, essa energia, se eu desprezar a energia cinética e potencial, ΔU igual a calor mais trabalho, que é o que vocês já viram muitas vezes. Então, se nós temos um sistema aberto ou um volume de controle, né, vai depender do jeito que nós vamos olhar, do método que nós vamos abordar, se é lagrangiano ou euleriano, nós teremos, então, a equação toda. Porque o que está acontecendo? Eu tenho tanto a parte de fluxo de massa, né, esse termo que está acompanhado com a massa, e tenho também a transferência de energia, que é o calor e o trabalho. Então, a equação fica completa, fica a variação de energia com o tempo, vai ser uma função dos seus fluxos de entrada e de saída acompanhado das suas energias, mais as transferências de energia que acontecem pela fronteira, que é calor e trabalho. Bem, agora que então nós já vimos o balanço de energia de várias formas, já entendemos como nós vamos fazer no volume de controle, eu proponho para vocês a resolução de um problema simples, mas muito útil para que possamos aplicar e entender melhor sobre esse equacionamento. Bom, esse é um exercício que está resolvido lá no Shapiro e Moran, mas é um exercício bem interessante para esse primeiro contato com
com esses equacionamentos. Eu proponho a vocês que leiam, façam esse exercício e depois, quem não tiver conseguido chegar ao resultado, terá o exercício resolvido na sequência. Bom trabalho e até daqui a pouco.